Ei amigos, começando aqui mais um vídeo hoje. Agora no meu colo o Merlin, que muita gente tem sentido falta dele. Ó, tá um rapazão com 8 meses, lindíssimo, arteiro, vive aqui no orquidário. Então eu tenho sempre mostrado o Scar, que tá aqui embaixo. Aí o Scar e o Merlin aqui. Pra quem me pergunta sobre cachorro e gato no mesmo ambiente, olha, eles estão super bem. Correm um atrás do outro, mas não se matam, eles se suportam. Então isso é bem legal. Tá aqui, vou deixar ele no chão agora pra vocês verem aqui. E eu vou começar agora o vídeo de resposta aos inscritos. Então separei algumas perguntas que as pessoas me fizeram e vou responder aqui agora. Vamos lá. A Mariana Santos disse pra mim que ela tirou a catleia dela da garagem e colocou debaixo do sombrite. Se isso pode prejudicá-la. Eu acho que a tendência é só melhorar, porque a planta ela precisa de luminosidade ideal, chuva, rega, um cuidado melhor com ela. E debaixo de telhado, telha, isso nunca é legal, porque esquenta, abafa, pode cozinhar a planta, isso é prejudicial. Então creio que agora vai dar tudo certo. A Rosângela de Cássia perguntou sobre a altura mínima de um orquidário. Gente, tem vídeo aqui no meu canal onde eu falo somente do meu orquidário ainda vazio, na fase de construção dele, em que eu falo tudo. Mas então eu vou revisar aqui agora. O meu orquidário ele tem 4 metros de altura. A bancada está a 3,5 metros do teto dele. Então quando o sol ele é filtrado, esse calor já é bem menor para as plantas da bancada. As plantas que requerem um pouco mais de luminosidade e calor, elas estão mais no alto. São as minhas aclantes, minhas sofronites, minhas amexitoglossas e valquerianas. Então isso deixa um pouco mais no alto. Mas no geral, seedlings, bandejas, coletivos, eles ficam na bancada, então ele já tem esse calor ameno, né? Então tá respondido, 4 metros é o meu orquidário. Tem orquidário que é mais baixo, tem orquidário que é mais alto que isso, mas eu acho que quanto mais alto for o orquidário, é melhor para ventilação e para quebra de calor também. O Fernando Cols, acho que a pronúncia é essa, me pediu para fazer um resumo de cultivo de Cattleya nobilior. Cattleya nobilior detesta água. O que eu posso dizer mais ou menos é isso. É uma planta que aprecia muito sol, muito calor de cerrado, né, que é o habitat natural delas, e água eu sei que mela os bulbos. Então, Cattleya nobilior é uma das cattleyas que eu não cultivo aqui. Tem alguns seedlings se desenvolvendo, mas adultas eu não tenho. Mas o que eu posso dizer mais ou menos é isso. Mais calor e menos água, tá? Cara no sol, o mais alto possível no seu orquidário. Se eu cultivasse Cattleya nobilior aqui nesse meu orquidário, eu cultivaria ainda um pouco mais alto que as minhas cattleyas bifolhadas. Entendeu? Mais do que isso. Peço perdão desde já pelo barulho. Tem vizinho aqui em obra. Então, se atrapalhar um pouco em áudio, já fica avisado. A.S. Borges perguntou sobre o Ciacrop, se causa alguma alergia em contato com a pele. Olha, não causa. A própria indicação de uso dele é de que ele é inofensivo à saúde, só que é uma coisa que ninguém vai inalar, beber, nada do tipo. É necessário algumas precauções. Quando você for aplicar, seja por pulverizador, borrifador, algo do tipo, fique sempre a favor do vento, para que o vento leve a pulverização do produto químico para longe de você e não para perto. Não é bom que isso entre em contato com os olhos, nem nada do tipo, né? O Roberto Atala me perguntou sobre prestans, púmilas e alaúri. Ficam mais na sombra que as bifolhadas em geral? A pergunta dele. As minhas prestans e púmilas, vamos andar para cá que eu vou mostrar para vocês. O meu cultivo para elas é aqui, ó. Das minhas prestans, né? Basicamente, já mostrei as minhas placas de madeira aqui, as minhas adrolélias. Lá atrás também tem algumas. Púmila eu não cultivo, porque elas apreciam um pouco mais de frio, altitude, né? E um clima mais ameno mesmo, mais puxado pro frio. Como eu não tenho isso porque eu estou a nível do mar, eu não tento cultivar porque eu sei que vai ser um sofrimento para a planta. Então é necessário que nós, orquidófilos, tenhamos também a sensatez de não cultivar aquilo que não vai dar certo no nosso clima, porque isso é um abuso contra a natureza, né? Colocar uma planta que é do frio no calor é pedir para ela morrer. Mesma coisa que colocar um leão no Polo Sul e achar que ele vai viver. Colocar um urso polar no Saara e pedir que ele viva. Não vai dar certo. Então, por favor, tenhamos essa consciência, tá bom? Eliana Alonge, Silvia Oliveira, Maria Januário, Zaida Maria, Sandra Fátima Rosa perguntaram sobre eucalipto, madeira de sucupira
e se a orquídea pode ser plantada no toquinho verde. Então, para todas essas pessoas, eu vou fazer uma única resposta para ficar mais rápido no nosso vídeo, para não tomar tanto tempo. Eucalipto nunca. Ele é tóxico, tá bom? Eu já fiz vídeo em orquidária de alguns amigos, mostrei seedlings se desenvolvendo no eucalipto. Muito bem, tranquilos e saudáveis. Só que por quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Entende? Pode se desenvolver por 6 meses, 1 ano, mas se a morte for súbita, muito rápido, a gente já sabe o que provocou. Então, o conselho que eu dou é que não usem, tá? A gente sabe que o eucalipto é uma madeira tóxica, ela elimina algumas substâncias que até o cheiro dela é muito forte. Nada cresce ao redor de uma plantação de eucalipto, né? Isso restringe bastante. Então, a gente sabe que não é uma coisa boa a ser feita. Então, evitem o eucalipto. Sobre a madeira verde, eu já mostrei para vocês aqui que eu uso madeira recém-cortada. Primeiro porque se a árvore está na natureza e tem orquídeas se fixando nela, é um habitat natural e tudo, é uma árvore viva. As plantas estão se desenvolvendo nela. Se você corta, ela está perfeita para o seu uso também. Lógico, tem madeiras que elas soltam algumas toxinas. Não vou dizer toxina, mas seiva, elas ficam molhadas, então é necessário que isso seque. Eu já mostrei para vocês algumas madeiras de cássia negra ali, que quando foi cortada, elas eram bem molhadas, assim, as fissuras das cascas dela. Então eu deixei no sol, deixei na chuva, já filmei para vocês isso, e depois de 1 mês, 15 dias, mais ou menos, eu já faço uso normal, não tenho precaução de nada. Peroba, muita gente me mandou vídeo, fotos, dizendo que colocou no balde com água e trocou a água. Gente, eu não faço nada disso, e as orquídeas enraizam super bem. Vou mostrar novamente para vocês um resultado de uma peroba que eu amarrei algumas Adronelas alaori. E olha só, gente, o enraizamento disso aqui é fantástico. Conseguem ver as pontas de raízes verdes? É muito rápido. Isso está aqui no máximo 20 dias. Eu olho a etiqueta aqui e falo para vocês, no máximo 20 dias. E olha só o enraizamento. Muito perfeito. Nada de trabalho na madeira foi feito. Eu não acho que seja necessário nada disso. Quem quiser, fica à vontade, mas desde já eu digo que eu não vejo necessidade. Aqui tem sanção do campo, ó, que eu sempre mostro para vocês, o enraizamento da Sophronites é muito bom. Tá vendo? Então, também recém-cortado, plantado, não houve problema algum. Então vamos às próximas pessoas. Eliane Ferreira. Ela mora em apartamento próximo à praia, venta bastante e ela quer saber se pode colocar plantas junto com as orquídeas para dar mais umidade. Pode sim. Um conselho que eu dou para quem não tem isso aqui no orquidário em casa, ó. Meu chão é de terra e brita. Então sempre que eu molho o orquidário, continua esse chão bem úmido, né? Essa umidade sempre sobe que o vento passa, fica um clima fresquinho. Aqui tá muito quente, mas a gente sabe que o clima aqui embaixo tá bem mais fresco. Então, quem não tem esse chão, quem tem chão de piso, cerâmica, algo do tipo, e apartamento também, vocês podem colocar pequenas vasilhas, essas que vendem em 99, essas coisas assim. Vasilhas de plástico, enche de areia e coloca água. Não água para que inseto pouse e coloque ovos, mas água para que a areia fique sempre úmida. Essa umidade no ambiente sobe um frescor bem legal para suas plantas. Se você não quer cultivar outras plantas, misturar, você pode colocar caixas de areia molhada ao redor do seu ambiente e sempre deixar isso bem úmido, que essa umidade vai favorecer suas plantas. Outras pessoas gostam de cultivar bromélias, samambaia, plantas que apreciam mais umidade, que são resistentes a mais regas, para dar essa umidade no ambiente. Fica bem legal, tá bom? Do Virges Paiva, bolacha de pê para dendrobium. Pois é, dendrobium são plantas que ficam maiores, algumas, né, nem todas, mas eu acho que no substrato com mix fica mais vantajoso o cultivo. Mesmo porque se a planta for uma planta grande, ela vai precisar ser transplantada mais vezes se você colocar numa madeira, conforme ela cresça. Então acho que no cultivo com mix é melhor. Mas se for um Dendrobium lindley, conhecido como agraecum, que muitas pessoas falam, pode ser cultivado em placas de madeira, xaxim, que fica bem legal. Yara Alves Machado. Ela perguntou se pode misturar enraizador com fertilizante. E se a madeira de acerola e paraju é indicado. Paraju é uma madeira de lei muito boa. Só que ela é muito pesada e eu não sei te dizer ao certo o enraizamento nela. Nunca fiz esse teste. Então, esse ponto em questão eu não vou saber te falar. Eu prefiro não dar uma informação errada. Então, eu nunca usei paraju, não sei. Só sei que é pesado. Eu acho que fica inviável fazer uma bolacha de paraju, algo do tipo. Tá bom?
E o enraizador com fertilizante, já falei para vocês, que eu uso o Ciacrop junto com o Rotex na aplicação na hora, instantânea. Porque a gente sabe que tem produtos que um anula o outro. Então, se você deixar guardado, perde o efeito. Não é bom. Nem quando você mistura com água para guardar depois, não pode. Porque depois que você mistura o produto com a água, ele começa a surtir o efeito. E se você não usa nas suas plantas, esse efeito acaba sendo anulado. Tá bom? Então, pode misturar sim, no momento do uso. Marilza Mens. Orquídea de clima quente. Orquídea de clima quente. Nossa, isso é um trava-língua, hein? Tudo aquilo que eu cultivo e sempre mostro para vocês, você pode cultivar. Quem fez essa pergunta, a Marilza Mens. Porque, ó, Adroleria prestans gosta de calor. Varneri, Aclande, as bifolhadas em geral, Ametistoglossa, Gutata, Bicolor. Aqui tem algumas bicolores do meu lado. E uma infinidade de plantas. Tudo que eu sempre mostro nos meus vídeos, você pode cultivar que vai ser um sucesso. Lembrando que eu estou a nível do mar, em Vila Velha, Espírito Santo. O clima aqui é bem quente, muita ventilação e eu estou na beira do mar. Irene Maria Pedroso. Orquídeas e variação de temperatura grande. Então, essas orquídeas de variação de temperatura, Google vai informar muito bem. Eu não vou saber de cor cada uma delas. Mas, para quem mora no nível do mar, até os 800 metros de altitude, eu sei que plantas aguentam. Porque eu tenho plantas aqui, Varnéria, por exemplo, que elas são encontradas a 500, 600 metros de altitude, vão muito bem aqui, obrigado. Então, eu sei que tem uma linha tênue entre as altitudes, o clima, que dá para a gente se arriscar e cultivar. Lembrando que, se a planta gosta um pouco mais de umidade, favoreça mais umidade para ela. Mude o seu microclima do orquidário para que isso seja mais propício ao seu cultivo. Irene Maria Pedroso, foi o que eu respondi agora. Flávia Concessa perguntou sobre o cultivo da Cattleya doviana áurea. Não cultivo, porque eu sei que no meu clima ela não vai muito bem. Ela precisa de um pouco mais de altitude. Já vi muitas floridas lindas, maravilhosas no orquidário do Sávio Calimã. Porém, ele está a mais de 1000 metros de altitude de mim, né? Subindo serra. O clima é totalmente diferente. E eu sei que uma orquídea de um pouco mais de extremo cuidado com ela. Ela é um pouco mais difícil o cultivo. Francisco Jerônimo. Ele me perguntou se eu deixo as luzes do meu orquidário acesas durante a noite. Às vezes sim, às vezes não. Tem dias que eu venho fazer replante, adubação, molhar as plantas, então eu ligo as luzes, molho e desligo depois. Quando eu recebo visitas em casas, amigos, orquidófilos que querem visitar meu orquidário, conhecer minha coleção, eu sempre ligo as luzes e deixo tudo aceso para melhor visualização, só por esse ponto. Mas deixar ligado para dormir, não faço isso. As plantas elas precisam descansar. Tem que ter um momento de descanso para elas. Mesmo porque eu já mostrei para vocês que tudo que eu uso aqui no orquidário são refletores de LED. São luzes frias. Então eu sei que existe a indução de calor por luzes quentes. Então eu procuro evitar. Tá bom? E vamos à próxima pergunta. Roberto Moreira me perguntou sobre o cultivo de Rodriguesia venusta, toquinho, cachepô, sem muito substrato, porque as raízes gostam de ficar bem aéreas e apreciam bastante água. Não é água de ficar encharcado, é receber a rega e secar naturalmente. Luciana Gomes, rega de orquídea todos os dias. Eu molho minhas plantas todas as noites. Já filmei para você isso. Exceto, lógico, em dias de chuva e em dias de muito frio. Eu sempre costumo dedar mesmo o vaso, coloco o dedo, vejo o substrato das plantas como que elas estão. E dependendo de como elas estiverem no inverno, eu não molho. Porque eu sei que o risco de problemas é maior. Noberton Luiz Pereira, jeito de acelerar enraizamento. Não tente acelerar nada nas suas orquídeas, porque as orquídeas elas têm metabolismo diferenciado, né? Já falei para vocês isso, elas crescem no tempo delas, então não adianta você querer acelerar nada, porque tudo tem seu tempo. O que a gente usa são bons enraizadores. Já falei para vocês que o que eu uso é o Rotex, não uso outro produto, então não sei falar de outro produto, tá bom? Mas eu sei que é um hormônio muito forte, então a gente tem que tomar cuidado com o uso dele também. Sem muita vontade de querer usar tudo, grande quantidade e acelerar. Não vai adiantar dessa maneira, tá bom? A gente tem que ter cuidado. A planta enraizou, suspende o uso de enraizador, não precisa mais, tá bom? Odete Lipolis, se uma gosta de 70% e a outra de 50%, como faz para dividir? Não divide.
Aqui no orquidário é tudo fechado com sombrite de 50%, tanto no teto quanto nas laterais, tá bom? E o cuidado que eu tenho é exatamente esse: proporcionar a algumas um pouco mais de umidade e a outras um pouco mais de calor. Quanto à luminosidade, é essa sempre, porque não é sempre em toda época do ano que a luz solar é a mesma. No inverno nós temos menos captação de luz solar, é um pouco mais fria, é um pouco mais frio mesmo, né? O calor transpassado pelo sol no orquidário. No verão é mais forte, então uma coisa vai contrabalanceando a outra. Paulo Solano: dá para saber a cor da flor pela ponta da raiz de valqueriana? Mais ou menos. Dá para a gente saber quando é tipo e quando é tendenciosa ao albinismo, ao tom cerúleo. Mas tanto a alba quanto a albense fica muito difícil você saber pela ponta da raiz. O ideal mesmo é esperar a floração e saber da genética, né? Dependendo da genética, a gente já sabe que vai ser daquele cruzamento ali. Cícero, Helena Terezinha, Márcia Silvia, Maria Conceição perguntaram sobre o combate e tratamento de canela seca, pulgões e cochonilhas. Gente, graças a Deus, vou até falar mais baixo, com muita calma, não tenho problema de canela seca com as minhas plantas. Então esse é um assunto que eu ainda não sei falar para vocês, porque isso não faz parte do meu cultivo. Maiores informações sobre isso, sempre tem outras pessoas que falam. Vou indicar para vocês o canal da Belas Orquídeas, uma grande amiga minha, que ela sempre fala sobre essas coisas, que ela vivencia há muito mais anos do que eu na orquidofilia. Então ela já passou por esses problemas, tanto no cultivo dela quanto de clientes e amigos. Então podem procurar na internet que vocês vão ser bem informados sobre isso. Eu aqui, graças a Deus, não tenho esse problema. E o que eu faço para não ter esse problema, vocês já ouviram falando e já viram mostrando no cultivo. Tudo que eu compro para minha coleção eu replanto. Independente do substrato estar novo ou não, eu uso o meu substrato. Então eu lavo as plantas, eu limpo as raízes, coloco um novo substrato, um novo vaso. Eu tenho esse cultivo, esse cuidado para ter um benefício a mais no meu cultivo. Então é isso que eu aconselho a todos. Sobre cochonilha e pulgão, o que eu uso é um produto chamado Casumim, tá? Também tem gente que usa Caltrine, que são defensivos naturais, são inseticidas, né, em pó. Eu misturo na água. O cuidado a mais que eu tenho de fazer é o seguinte: algumas pessoas, elas indicam que se use óleo de nim, óleo de girassol, várias coisas para você fazer misturar e dar maior fixação nas plantas. Eu não uso nada disso. Eu uso um bom inseticida, porque cochonilha e pulgão são insetos, então eles vão morrer através de inseticidas. Então eu uso isso para dar fim a eles. E o que eu misturo no borrifador, quando eu vou aplicar isso diretamente na planta, é um pouco de limpol. O limpol, ele não acontece nada, ele não tem nenhum poder de matar o inseto. Muito pelo contrário, deixo isso bem claro aqui para vocês. A função dele é só de fixação. Por quê? Se você pegar um borrifador com água e um pouco de limpol e borrifar na sua mão, você percebe que essa mão fica um pouco melada, fica grudando. E esse grude é o que é necessário na planta para que fixe o defensivo que você vai usar, no caso inseticida. Casumim, Caltrine, SBP, o que você quiser usar, tá bom? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Façam essa mistura, usem, que vai ser um sucesso. Aqui eu não tenho ataque de cochonilhas e pulgões, graças a Deus. Mas quando eu vejo alguma coisa pequenininha surgindo, eu já coloco na hora o pulverizador com um pouco de limpol e esse defensivo que eu falei para vocês, uso e nunca mais eu vejo. Então eu sei que é eficaz e é muito bom. Não é nada de receita mirabolante que as pessoas usam por aí. É o que é usado e só para fixação, tá? E José Luzia Mendes: organização do orquidário quanto à luminosidade e umidade. E isso eu vou mostrar na prática. Cattleya valqueriana está tudo aqui, ó. Elas gostam mais de luminosidade e menos rega. Amedistoglossas, mesma coisa. Aqui nesse meio eu tenho alguns seedlings, traseiras de plantas que estão desidratando e que precisam de mais umidade, sofronites, tá? E aqui plantas menores na bancada. Os meus seedlings coletivos, então isso eu sei que requer um pouco mais de umidade, então fica na bancada. Quanto às plantas que precisam de mais sombreamento e umidade, elas estão aqui na frente, olha. Se vocês veem,
Aqui eu vou mostrar para vocês. É matéria de um próximo vídeo, que algumas pessoas me perguntaram sobre isso. As minhas micros, como que eu cultivo. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Elas estão mais sombreadas, tem a luz solar indireta. Aqui faz mais sol de manhã, então tem o sombreamento. Vou pegar uma para vocês e mostrar aqui, ó. O xaxim está sempre molhadinho. Temos até flor para ver. Esses pontinhos aqui são as flores dele, olha, esse Pleurothales. Então, é esse cultivo que eu tenho, tá? Importante que você organize seu orquidário. O meu eu organizei aqui na frente. Cattleya tigrina, Cattleya clande, Sophronites, Encíclias, Cattleyas ametistoglossas, Walkerianas. Aí eu tenho os toquinhos de Sophronites, Flavas e as laranjas do cruzamento do amigo André Tedesco. Tem algumas aclantes, cortes de Walkerianas, tá? Então eu soube separar todas as espécies que eu cultivo no seu mesmo ambiente, para que primeiro porque eu não quero que fique tudo misturado, e assim uma melhor forma de eu poder visualizar perante a época do ano de cada floração delas, eu saber quem está florindo e quem não vai florir no ano, tá bom? Então eu aconselho vocês sempre a separarem as plantas. Agora estamos acabando com essa série de perguntas. Temos quantos minutos de vídeo? 21. 20 minutos de vídeo. Vou encerrar esse vídeo aqui agora, postar ele para vocês e continuo com o próximo vídeo com algumas mais perguntas. Tchau, tchau.